reflexão que a gente sempre traz, eu aproveito lá na Casa Espírita, a gente tem procurado fazer os nossos estudos sempre nas obras de Emmanuel, né? Até para a gente não correr o risco de trazer, às vezes, discussões ou temas que não são aqueles temas que são necessários para a gente receber. A gente sabe que nós, enquanto espíritas, nós estamos buscando essa nossa reforma íntima, que é isso que nos importa, né? A doutrina espírita, como esse instrumento magnífico que Deus permitiu que chegasse até nós, tem por intuito fazer que nós possamos conquistar essa reforma íntima. A gente sabe que é difícil. Então, a gente analisa a doutrina espírita como um instrumento. E ele vai ser um instrumento a partir de um momento que nós consigamos utilizar esse instrumento, para poder nos beneficiar. Então, quando a gente lembra das obras de Emmanuel, a gente acha muito interessante, primeiro porque Emmanuel sempre traz essa visão nas suas páginas de que é necessário haver uma movimentação da nossa parte. Apesar da gente saber da necessidade de nós estudarmos sempre, tão importante é a gente ter esse conteúdo intelectual, até porque a nossa doutrina espírita é baseada nesse aspecto que é ciência, religião e filosofia. Nós temos que tomar cuidado de não ficar, às vezes, apenas nessas discussões mais, digamos assim, científicas, né? Ou, às vezes, até apenas filosóficas ou apenas religiosas. Ela tem esse aspecto, esse consolador coletivo, justamente para a gente poder reunir todas essas informações e a gente conseguir utilizá-las ao nosso proveito próprio. Então, quando a gente vê as páginas do Emmanuel, ele sempre vai nos convidar a uma ação. E tem muita gente que não gosta, seja das páginas do Emmanuel, seja das páginas da Joana de Ângeles, porque são mensagens que, de certa forma, vêm puxar a nossa orelha, para trazer a responsabilidade para nós mesmos. Porque nós ainda temos um pouco de dificuldade de entender, de compreender, que as dificuldades, as dores, os desafios que nós estamos enfrentando nesse mundo de provas e expiações são decorrentes da nossa conduta. Se não está sendo decorrente, às vezes, da conduta nossa atual, foi, às vezes, decorrente da conduta que nós tivemos em outras encarnações. E é até interessante a gente lembrar isso, porque lá no livro dos Espíritos, eu não lembro da questão, fala para nós que a maioria dos desafios que nós estamos enfrentando são decorrentes da nossa conduta da encarnação atual. Ou seja, nós mesmos estamos criando, às vezes, mais problemas, mais dificuldades para nós. Problemas, essas dificuldades, dores, que não necessariamente teríamos que passar. Só que por conta ainda dessa nossa imaturidade, dessa nossa persistência no erro, nos equívocos que nós estamos tendo no decorrer da nossa jornada, a gente está cada vez mais construindo, aumentando essa nossa colheita no futuro, né? Afinal, a lei de colheita é isso. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos, seja enquanto indivíduos, seja enquanto coletividade. Aí é só a gente fazer uma lembrança, até nesse momento enquanto coletividade, desse momento de pandemia que nós passamos, né? Aí não sou eu que estou falando, pegando o penúltimo livro de Paulo Franco, O Rumo do Mundo de Regeneração, lá na introdução desse livro, Divaldo está trazendo para nós o motivo de nós termos de passar por aquela pandemia. E aí, em resumo, bem resumido, é colocado para nós que, intelectualmente, nós já evoluímos de maneira considerável na nossa sociedade. Tanto que hoje nós temos aí computadores, tecnologias, coisas que eram inimagináveis há um tempo atrás, né? Quem lembra aí, aquele indivíduo que é um jovem, com certeza você não vai lembrar, mas nós, na minha época de infância, tinha um desenho da Hanna-Barbera, que era os Jetsons. Aí nos desenhos dos Jetsons, tinha lá eles conversando com a televisãozinha, falando carro voador. Hoje a gente começa a conversar, ver o outro lado do nosso celular. Coisa mais avançada que tinha no desenho. Os carros voadores já estão sendo testados, a gente olha quantos carros voadores estão sendo testados lá nos Estados Unidos,
Então a gente percebe que, em termos tecnológicos, nós estamos avançando. Mas nosso lado moral. O que é que nós estamos fazendo para poder alavancar quem nós realmente somos? Somos espíritos imortais. E aí, voltando a essa introdução do livro, essa justificativa da pandemia, é colocado para nós nesse livro que nós avançamos a tal ponto no nosso lado intelectual que nós começamos a prejudicar a nossa evolução moral. Porque nós passamos a utilizar a tecnologia, todos os benefícios que nos foram dados, ao invés de utilizar esses benefícios, essas oportunidades, de maneira a nos alavancar moralmente, nós estamos fazendo justamente ao contrário. Nós estamos fazendo que seja alavancado, sejam os vícios que nós temos que dominar. Então, por exemplo, como hoje a tecnologia, o entretenimento é parte, também fazendo um paralelo na nossa época, na nossa infância, na nossa adolescência, de todos nós, aqui, com exceção dos mais jovens, para a gente ver um filme, eu lembro da minha época, eu vou ver um filme, eu tinha que ter feito todo o dever de casa, tudo direitinho. No domingo, no sábado, a gente podia alugar 3 fitas cassetes para ver um filme, para ter uma diversão. Você só ia jogar no futebol, brincar, depois você fizesse tudo. Por outro lado, hoje em dia, por ter o celular, por ter várias opções de nós vermos filmes a todo momento, a diversão, o entretenimento está a todo momento disponível para nós. A ponto que a gente tem, às vezes, pessoas que estão vindo agora, as novas gerações, têm uma dificuldade enorme de se concentrar. Porque não consegue mais gastar a sua energia, o seu tempo, lendo, às vezes, um parágrafo, porque tudo nos convida a as coisas mais rápidas. Nós mesmos, né, já somos um pouco mais experientes, quando compararmos com esses nossos irmãos que estão encarnando agora, nós já estamos perdendo aquilo que nós conquistamos de ter paciência, de esperar. Então, se algo hoje já demora 10 minutos, 15 minutos, a gente já acha que está demorando. Então, olha como a tecnologia está nos transformando. Então, às vezes, a gente vai ver um filme, vai ver uma série, qualquer seja, uma novela, tudo nos convida, às vezes, para uma violência, para o sexo, para o erotismo, para aquelas coisas que a gente deveria trabalhar dentro de nós. E, ao contrário, nós estamos cada vez mais motivando isso dentro de nós. Aí é por isso que Divaldo coloca nesse livro que a espiritualidade tem que fazer mecanismos para trazer mecanismos para fazer com que nós acordemos para a nossa realidade, assim como aconteceu em outras épocas da nossa história. Então, era para acontecer, não sou eu que estou falando, está no livro, era para acontecer uma guerra. Deus, na sua imensa bondade, permitiu que viesse aquela pandemia do jeito que veio. E aí a pergunta é, serviu para nos alertar? Será que nós aprendemos a lição? Será que nós aprendemos a mensagem que tinha de ser aprendida? Porque se nós não aprendemos, como nós estamos encarnados para evoluir, e esse é o objetivo principal, novos mecanismos surgirão para nos lembrar quem nós somos. E aí não é à toa que nós estamos vendo há pouco tempo essa situação de guerra entre 2 países na Europa, né? Agora, uma outra situação de conflito armado em outra região. Então, a gente vai percebendo que nós temos de ser lembrados a todos os tempos dessa necessidade de mudança que nós estamos vivendo. Afinal, como os antigos falaram, nós não viemos a esse planeta para ser. Nós estamos aqui porque temos um objetivo. E esse objetivo principal é a nossa reforma. Quando nós olhamos lá no livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual é a encarnação, é colocado 2 objetivos. De um lado, a gente tem que esse objetivo seria um objetivo mais voltado para o lado individual, onde nós, por meio dessas provas e expiações sucessivas que nós estamos passando, nós vamos nos depurar para sermos cada vez espíritos melhores. Só que nós esquecemos do segundo aspecto dessa resposta, que é justamente nós fazermos a nossa parte diante desse mecanismo da lei divina. Porque Deus age entre nós por meio de nós mesmos. Então, seja que estejamos encarnados ou desencarnados. Então, nós temos que contribuir para a sociedade que nós estamos. E por que eu gosto sempre de lembrar isso?
Legal, quando alguém chegar na página do Emmanuel, a gente vai também consolidar o que a gente está falando. Porque muitas das vezes nós nos equivocamos acreditando que aqui na matéria tudo será resolvido por algo externo, né? Por alguém que vai vir. Então a gente vê, não entrando nesse mérito, isso não é relevante para a nossa conversa, mas só uma ilustração. Nós tivemos momentos políticos muito complicados na nossa ocorrência atual, onde a discussão é quem está certo, quem está errado, o A, o B, o C, o D. Só que nós esquecemos que não é externo que vai resolver os nossos problemas. Porque quem tinha que vir, já veio. Foi Jesus. Jesus já veio há mais de 2.000 anos para mostrar, para exemplificar como nós devemos agir se quisermos fazer com que o reino de Deus prevaleça entre nós. Né? E quando a gente lembra lá no Novo Testamento, Deus falando sobre o reino de Deus, sobre Jesus falando sobre o reino de Deus, ele deixa claro que o reino de Deus não está aqui, não é neste planeta. No entanto, o reino de Deus tem início nos nossos corações, porque somos nós que vamos fazer esse reino de Deus. Entendendo o reino de Deus, esse reino não é mais necessário o sofrimento. E não vai ser mais necessário o sofrimento, porque nós já compreendemos, já entendemos que nós mesmos somos os responsáveis por aquilo que nós estamos escolhendo. Então é isso que a gente tem que compreender. Não vai vir ninguém de fora para resolver nada. Porque independente do sistema político que se instalar em determinado país, quem vai estar à frente desse sistema político é um espírito imperfeito. E esse espírito imperfeito vai, infelizmente, acabar modificando todos esses conceitos que a doutrina espírita traz para nós, que Jesus trouxe para nós. Por isso, a doutrina espírita, como instrumento, nos convida a fazer a reforma íntima. Porque é através dessa mudança, dessa reforma, dessa modificação que nós temos que fazer e ser melhores, que nós vamos conseguir contribuir para que aquele que esteja ao nosso lado se modifique também. A gente sempre fala isso aqui. Quem tem filho sabe muito melhor do que eu. O que adianta você chegar lá para o seu filho, olha, não faça isso, não faça A, não faça B, mas você, como pai, como mãe, como responsável, faz uma coisa totalmente diferente daquilo que você está falando, porque é um exemplo que arrasta a multidão. Por isso que Jesus existe. Então, nós temos que aproveitar essa vinda do Mestre, pegar o exemplo que ele nos trouxe para mudar a nossa cultura. E aí Jesus, já sabendo da dificuldade que nós temos para poder entender, compreender aquela mensagem que ele trouxe, ele prometeu para nós o Consolador prometido, que era o Espírito. Porque o Consolador prometido, além de consolar, porque a gente também, às vezes, equivocadamente, acha que consolar é apenas você falar, não, está tudo bem, olha, fica tranquilo. Não é só isso. O consolar é trazer também a nossa responsabilidade para a gente entender e saber o que nós estamos passando, mais uma vez, é responsabilidade nossa. Então, feita essa introdução toda, justificando agora, eu voltei a escolher o tema para, pensa, é porque essa página do Emmanuel, ele vai falar sobre essa necessidade que nós temos de parar diante dessas ações equivocadas que nós fazemos no nosso dia a dia, porque como nós estamos no mundo e nós esquecemos que realmente nós somos espíritos imortais, nós acabamos vivendo apenas as coisas do mundo e aí ficamos nesse ciclo vicioso de buscar apenas as coisas materiais e quase não buscamos as coisas espirituais. Não é à toa que Joana de Anjos já nos avisou que se nós focássemos em uma encarnação nossa, em pegar apenas um vício que nós trazemos dentro de nós e trabalhássemos esse vício durante uma encarnação inteira, nós já poderíamos ser considerados completistas quando chegássemos no plano espiritual. Porque, infelizmente, quando nós viemos a encarnar nesse mundo, a gente esquece, até por conta do véu do esquecimento, que a gente já sabe, que a gente vive apenas as coisas do mundo material. Não que a gente tem que deixar de lado as convenções do mundo material, porque se nós estamos aqui, faz parte também dessa nossa trajetória
vivenciar as coisas do mundo. Jesus nos disse, dai a César o que é de César. Claro, tem várias interpretações dessa forma. Mas uma dessas interpretações seria justamente as coisas do mundo têm as suas exigências. O desafio é justamente nós vivenciarmos essas exigências que o mundo nos faz, sem esquecer que somos espíritos imortais. Esse é o desafio. Essa é a dificuldade. E aí, Emmanuel, nessa página, Para e Pensa, sempre a gente for ler os livros do Emmanuel, da coleção Fonte Viva, principalmente, ele sempre traz para nós algumas referências evangélicas, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, ou às vezes do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois ele faz a sua explicação com base naquilo, até para nos lembrar que a doutrina espírita está totalmente ligada ao Novo Testamento. E a gente, às vezes, espírita tem por intuito achar que a doutrina de Kardec. Não, tudo isso está ligado. Né? Kardec veio trazer a doutrina dos espíritos, que é um esclarecimento maior daquilo que Jesus já nos trouxe, que está consolidado no Novo Testamento. Então, Emmanuel começa com duas referências. Eu até fiz, não que a gente vai ler tudo que consta na nossa apresentação, mas é porque eu gosto de trazer umas falas do Emmanuel mesmo, para vocês verem que é o Emmanuel que está falando. Como o Emmanuel fala muito puxando dele, ele vai achar quem é o Caio que está falando essas coisas. Não sou eu, é o Emmanuel que está falando. E aí, Emmanuel traz duas referências. A primeira referência que ele traz para nós é a referência de Lucas, no capítulo 12, versículo 48, que nos diz: e a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá, né? Para quem muito foi dado, muito será pedido, ou então até que eu brigo, a gente mais trabalho com a mocidade, não sei se tem mocidade aqui também, né? A gente briga muito com a mocidade, lá, o único que vai me entender aqui vai ser você. Eu chego e brigo no filme lá do Zé Arroz, hoje em dia, falo, com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. E é exatamente isso. Com a quantidade de responsabilidade que nós, de poderes, no sentido de informações que nós temos também muitas responsabilidades. Afinal, nós já temos o conhecimento. E quando a gente olha essa mensagem que está lá em Lucas, ela nos remete, na verdade, àquela parábola do servo vigilante. E a parábola do servo vigilante, de maneira bem resumida, nos lembra o seguinte: o servo está trabalhando na vinha do Senhor e ele tem que exercer esse trabalho da maneira mais correta possível, porque ele não sabe a hora que o Senhor da vinha vai voltar. E quando o Senhor da vinha voltar, ele vai querer verificar como foi feito esse trabalho, já que ele deu todas as condições para o trabalho ser executado. Então, com essa parábola, a gente tem que ter em mente essa preocupação. Quantos benefícios nós recebemos, primeiro, por ser espíritas, lembrando do conhecimento que nós já adquirimos. Nós não estamos falando aqui que a doutrina espírita é melhor ou pior que as outras religiões. E como nós falamos aqui, nós temos que entender as religiões como instrumentos que vai nos alavancar para frente. Então, nós temos irmãos que é a igreja evangélica que vai alavancar para frente. Temos irmãos que é a igreja católica que vai alavancar para frente. Temos irmãos que vai ser aquelas religiões africanas que vai alavancar. Não importa a religião. Porque a religião é um instrumento cujo objetivo é nos alavancar nessa nossa evolução moral. Só que a doutrina espírita vem trazer para nós que acreditamos, claro, as regras do jogo. E se as regras estão sendo trazidas para nós, se nós estamos tendo essa oportunidade, primeiro, a gente tem que conhecer firmemente tudo isso que nos está sendo falado, é porque provavelmente nós não compreendemos quando tivemos em outras posições, em outras religiões. Então, esse é o nosso momento de evoluir, de trabalhar na vida. Nós somos trabalhadores da última hora. A gente sempre escuta isso. Nós fomos chamados, nós estamos sendo chamados. Agora é o momento. Todos os instrumentos de trabalho já foram dados às nossas mãos. E é como nós falamos, se essas oportunidades, se Deus nos confiou essas informações, se Deus nos confiou esses talentos, lembrando também da parábola dos talentos, que é nesse mesmo sentido, o que nós estamos fazendo com os talentos? Nós estamos escondendo eles? Nós estamos multiplicando esses talentos?
Porque o Senhor da vinha vai voltar. E quando a gente está falando que o Senhor da vinha vai voltar de maneira alegórica, é só a gente lembrar que lá no livro dos Espíritos é falado que a lei divina está na nossa consciência. Então, quando nós desencarnarmos, não é que haverá aquele tribunal cobrando o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer. A nossa própria consciência vai cobrar como nós agimos diante de todas essas oportunidades, de todos esses instrumentos que nos foram dados. E aí nós veremos se tivemos sucesso ou se, infelizmente, não aproveitamos a encarnação. E aí, se a gente não aproveitou, provavelmente não teremos as mesmas oportunidades que nós tivemos nessa, igual na parábola dos talentos. Porque aquele que escondeu os talentos, perdeu os talentos. Aquele que conseguiu multiplicar os seus talentos, recebeu os talentos daquele que não teve. Então, nós temos que ver o seguinte, né? Que o Senhor da vida vai nos cobrar por conta de todas essas oportunidades que nós estamos dando. Segunda referência do Evangelho segundo o Espiritismo. E é colocado para nós o seguinte: o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser de procurar saber se no conselho dos espíritos alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Esse trecho, ele está no capítulo que o nome é Muitos chamados, poucos os escolhidos. Porque quando a gente percebe, né, que a todo momento, desde agora, desde a criação da nossa sociedade como um todo, Deus sempre nos deu instrumentos para evoluir. Só que esses instrumentos eles foram nos dados, realizados em conformidade com o conhecimento que nós tínhamos naquela época, né? Então, quando veio pegando apenas esses instrumentos, digamos assim, mais formais, dentro desse entendimento de religião do cristianismo, a gente vai olhar que a gente teve o Antigo Testamento. É claro que teve muitas coisas antes, para a gente poder evitar um ato temporal. Teve o Antigo Testamento, quando nós ainda éramos essa sociedade mais rude, com menos entendimento, então era necessário vir aquela visão daquele Deus punitivo, daquele Deus vingativo, tal como aqueles deuses gregos, romanos, de outras culturas, justamente para a gente poder mudar a nossa conduta pelo medo. Mas Jesus veio, naquele momento em que nós já amadurecemos um pouco mais e conseguimos refletir que Deus é Deus. Né? Que Deus sempre nos dá a oportunidade, a ideia do Espírito nos explicando ainda mais. O ponto é que a todo momento nós estamos sendo convidados por esses instrumentos a nos modificar, ou seja, toda hora nós estamos sendo chamados. Só que poucos de nós atendemos esse chamado que nos é feito. Né? É também aquela outra passagem do Novo Testamento que a gente estuda, né? Que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Lembrando também que nessa passagem, esse camelo também, quando você vê no Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a linha, que naquela época a linha era feita de pelo de camelo, pode ser também interpretado como camelo no inferno, diante da dificuldade. Só que o ponto dessa passagem, que eu acho que é o mais complicante, que a gente interpreta de maneira errada, é essa parte do que o rico entrar no reino dos céus. A gente não está falando apenas aqui da pessoa com muitas propriedades, não é isso. O ponto é o rico no sentido do material, no sentido daquela pessoa que foca apenas nas conquistas materiais. Então, quem tem por objetivo apenas as questões materiais, terá muito mais dificuldade de realmente se acender ao reino de Deus. Porque o reino de Deus não está ligado às coisas materiais, é uma questão espiritual, é uma questão moral. E esse é o ponto. Por isso que poucos são os escolhidos. Porque nós temos essa dificuldade de entender que somos espíritos mortais, que a nossa vida, o nosso objetivo, tem que ser buscar as questões eternas, as questões do espírito. Mas ainda nessa mesma passagem, eu achei muito interessante quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo, ele coloca uma coisa muito interessante. Que nós temos ali que sempre ver esses conselhos que nós estamos recebendo, se não há nada que diz respeito a nós. É muito comum que os estudos, ou quando a gente faz o Evangelho do Lar, a gente vê aquela página e fala, olha, essa página é muito boa para o fulano então. Eu estou lendo aqui, se essa pessoa estivesse aqui, olha como seria boa essa página, uma pena que o fulano de tal não está aqui.
Só que se aquela página está aparecendo para nós, se nós estamos escutando aquela mensagem naquele momento, não é para o outro. Aquela mensagem para nós é mais uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente poder acordar, para a gente poder nos modificar. Por mais chato que seja o palestrante, às vezes fala, cara, é chato demais, o cara não sabe falar, o cara... Mas por mais chato que seja, lá no fundo, deve ter uma frase, uma mensagem que está sendo colocada que vai servir para nós. E é esse que é o ponto que os Espíritos estão falando, a gente aproveitar esses pequenos momentos que nós temos, essas pequenas oportunidades que nos são dadas para nós acordarmos para a realidade espiritual. Porque se a gente continuar vivendo do jeito que nós estamos vivendo, provavelmente ainda passaremos por muitos momentos de dificuldades, de desafios. Todos nós já escutamos que o nosso planeta está em rumo ao mundo de regeneração. E o que a gente tem de lembrar é que quando a gente fala que está tendo essa mudança do mundo, não é que o planeta vai mudar. O planeta continua esse, o nosso planeta Terra. O que vai mudar é os espíritos que estão encarnados neste plano. Porque hoje nós temos uma propensão maior de espíritos, né? Esses espíritos ainda que vieram nessa faixa de provas e expiações, que necessitam passar por provas e expiações para estarem pensando mais para o lado do mal do que do bem. No regeneração, não que vai acabar os problemas. Só que vão estar aqui aqueles espíritos que já reconhecem, na sua grande maioria, claro, né? Porque exceções sempre tem, que a responsabilidade de mudança é deles mesmos. Então, o mundo já vai caminhar rumo a essa regeneração. Por isso a gente chama de mundo de regeneração. Aí o ponto é, nós hoje, nessa encarnação, estamos tendo a oportunidade de receber a todo momento esses benefícios. Se nós não estamos utilizando esse benefício neste momento, de maneira que nós não estamos entregando de maneira ativa essa mudança que nos é necessária, será que nós continuaremos nesse mundo de regeneração? Ou seremos convidados a ir ao mundo virtual dessas situações? Deus é soberanamente bom e justo. Sempre teremos oportunidades de melhor. Só que nós não queremos continuar sofrendo. Será que a gente vai querer continuar no mundo virtual dessas situações? Então, por isso, está demorando para nós essas duas lembranças. E pegando o título agora, para e pensa. Vamos parar e vamos pensar em relação a tudo isso que nós já estamos recebendo, em relação às nossas atitudes, como é que nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento. E aí, agora, passando para as considerações do Emmanuel, eu vou ler alguns parágrafos dele e a gente vai continuar construindo essa nossa discussão um pouquinho, Aí, Emmanuel fala para nós, o primeiro comentário dele, porque ele faz esse comentário dele divide em três partes. Primeiro, ele vai trazer para nós essa necessidade de nós pararmos, pensarmos sobre como nós estamos agindo. Depois, ele vai trazer alguns exemplos práticos de como nós agimos no nosso dia a dia e como isso prejudica o nosso andamento rumo a essa perfeição moral que nós tanto buscamos, né? Lembrando da perfeição relativa, né? A perfeição absoluta, só Deus. E, por fim, ele vai trazer a solução para a gente ter maior facilidade em conseguir vencer nessa nossa caminhada. Então, agora começa a falar para nós o seguinte: se a perturbação por ventania gritante ruge a porta, não te entregue aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Como nós falamos, nós ainda somos espíritos de declínio. E quando a gente fala isso, não é que a gente fica triste, não. E nós vamos melhorar. Nós já melhoramos, já evoluímos muito em relação a que fomos em outras épocas, em outros momentos. A gente está bem na frente do coração de nós mesmos. Quando a gente fala que nós somos imperfeitos, é no sentido de que nós ainda estamos mais ligados às questões materiais do que espirituais. Porque é isso que define o nosso nível de perfeição. Quanto mais ligado ao objetivo real de sermos espíritos, mais evoluídos nessa categoria nós estamos. Então, esse é o nosso esforço, esse é o nosso trabalho.
Então, por nós ainda sermos imperfeitos, e como lembramos, por estarmos ainda encarnados num planeta de provas e expiações, é natural que nós vamos enfrentar todos esses desafios que nós estamos passando. Essas dores, esses problemas, essas dificuldades, faz parte da categoria do planeta no qual nós estamos inseridos agora. Isso é claro. Nós não vamos mudar isso, porque nós só podemos modificar a nós mesmos. Quantas vezes a gente quer modificar o outro, né? A gente briga com o outro, a gente tenta mudar, o casal, marido, mulher, ou então com o filho, ou então com não importa, a gente quer sempre mudar a postura do outro. Enquanto a gente achar isso, a gente vai estar no famoso lá, estado popular, ganhando muito em ponto de faca, a gente não tem o poder de mudar. Nós só podemos modificar a nós mesmos. É por isso que, mais uma vez, o convite é a reforma íntima. Mas, enfim, as dores vão acontecer, os desafios vão acontecer por conta da nossa própria conduta, por conta da forma que nós estamos agindo no decorrer da nossa existência. E aí a mãe fala para nós, olha, esse problema vai acontecer mesmo, porque o planeta que nós e vocês estão inseridos é desse jeito. Então, não adianta ficarmos lamentando, chorando, nos deprimindo em relação a essas situações que nos acontecem. Porque o que nos acontece é a consequência, é a colheita por conta da nossa semeadura equivocada de outros momentos. O que nós podemos fazer é nos modificar para semear de maneira diferente. Porque o problema que Emmanuel nos traz é que se nós ficarmos nesse ciclo vicioso, no sentido de ficar sofrendo constantemente por aquilo que nós não temos poder em modificar, é um ciclo vicioso que a gente não vai conseguir sair desse local em que nós estamos. Então, a gente não vai modificar, continuaremos a ter os mesmos problemas que nós temos, por ter os mesmos problemas, vamos continuar imóveis, e assim sucessivamente. Então, Emmanuel fala que para a gente sair desse pensamento negativo, desse pessimismo, a gente tem que pensar de outra forma. E nós só vamos conseguir pensar de outra forma se parar de pensar, que é o título desse nosso estudo. Aí a Emmanuel continua e fala para nós o seguinte: escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasse na vertigem permanente da queda. Nós trazemos dentro de nós esse sentimento. Porque no final das contas, nós sabemos, lá no fundo, que o que nós passamos é por nossa própria culpa em algum momento da nossa encarnação. Né? Em alguma encarnação que nós tivemos. Por mais que hoje nós não tenhamos, às vezes, poder sobre como o nosso governo, né, o governo do nosso país é realizado, então a gente não tem como, às vezes, determinar como as coisas vão ser feitas de maneira direta. Nós, enquanto sociedade, se estamos aqui, estamos sofrendo porque merecemos estar em determinada situação. Né? Então, por que eu estou falando isso? Quer dizer, tem muita gente que fala, gente, essas decisões do nosso planeta, as coisas que acontecem no nosso país, as coisas que acontecem na região, eu não tenho culpa nisso. Mas será que nós não temos culpa? Será que em outro momento da nossa vida nós não corroboramos para que a nossa sociedade fosse de determinada forma? Né? E hoje a gente está apenas sofrendo as consequências daquela sociedade que nós montamos em outros momentos, em outras épocas. Livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Lá vai contar quem nós somos, nós brasileiros, enquanto sociedade. Quem são cada um de nós, né? Que é essa fusão desses povos dos europeus, dos africanos, dos indígenas, e vai contando quem nós somos enquanto seres espíritos encarnados mesmo. E nós vamos perceber que a maioria de nós, principalmente os espíritas, vivemos enquanto sociedade, enquanto grupo, em vários momentos tristes da história da Europa. Né? Então, por que a gente está lembrando isso? Para lembrar que, como nós somos espíritos e encarnamos em vários momentos, nós contribuímos também para que a sociedade, de certa forma, seja o que ela é hoje. A gente também está colhendo esses frutos enquanto sociedade. Então, a gente não pode esquecer disso.
Porque senão nós não vamos nos modificar. A gente vai sempre jogar a responsabilidade para o outro. É claro que o outro tem a sua responsabilidade. Quem é governante, seja um governante local, um governante do país, não importa, tem a responsabilidade dele. Se não está cumprindo com a sua responsabilidade, depois vai ter que prestar contas à sua consciência. Mas nós, que estamos passando as nossas dificuldades sociais, também estamos passando por um motivo. Nós não podemos esquecer. E se a gente quer modificar, temos que fazer essa reforma íntima. Por isso, mais uma vez, queremos só para e pensa. Emmanuel continua e fala para nós o seguinte: aceitaste o ouvir das religiões advernas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo delito dispara um declínio ameaçador em mundo abuso. Ora, se nós sabemos que somos espíritos imortais, o nosso objetivo é um objetivo muito maior do que se a gente está visualizando a matéria, por que nós estamos vivendo a nossa vida atual como se fosse apenas a matéria que importasse? É por isso que Emmanuel está fazendo esse comparativo, como se fosse um motorista que está vendo aquele barranco ali na frente, ele está dirigindo em direção a esse barranco, então ele vai cair. Ele vai cair com esse carro. Se nós somos espíritos, sabemos de tudo isso que nós estamos falando e continuamos a agir do mesmo modo que nós agimos em outras encarnações, em outras épocas, é claro que nós não teremos o sucesso que nós temos que almejar. É claro que nós vamos cumprir o objetivo, a meta, aquele compromisso que nós estabelecemos no plano espiritual. Então, essa analogia do Emmanuel é muito interessante, porque a gente sabe, só que nós ainda temos dificuldade de realmente fazer essa mudança. Haroldo, tem uma palestra que ele coloca, muito interessante, ele fala o seguinte: ora, é como se tivesse aquele cachorro bravo atrás de nós, a gente está correndo para fugir do cachorro, só que na verdade a gente não quer fugir, né? A gente dá uma corridinha, para, espera o cachorro vir, aí corre mais um pouquinho, né? Ou então também uma história da dor, que essa dor que o Paulo conta, né? Que o de Paulo chegou, não lembro das histórias, são tantas histórias que nós estamos, a história é muito bacana. Falar que o rapaz chegou lá, né? Aí chegou o cachorro chorando de dor, deitado no bar, aí perguntou: por que esse cachorro está chorando de dor? Aí o dono do bar, na padaria, não sei o que é, tem que estar deitado no prego, vai. Mas por que não levanta e sai do prego? Aí o cara, porque eu não está doendo o suficiente. Então somos nós. Nós estamos passando pelas dificuldades, nós estamos passando pelas dores, e talvez essas dores, essas dificuldades, não estão tendo essa força de nos fazer movimentar. Então, o que vai acontecer? Dificuldades maiores, dores maiores, vão acontecer. Para ver se a gente movimenta. Porque essa dor, inclusive tem uma página de Emmanuel que chama Mestra Divina, e fala da dor, é justamente isso. É fazer com que a gente mude a nossa conduta que sai do vontade. Aí a nós continuamos a falar para nós. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado em um teste de competência para o qual se encontra ainda maduro. Quando nós estamos aqui na matéria, a gente superestima quem nós somos no sentido material, né? Principalmente se a gente tem algum cargo de relevância, temos uma posição social que nos dá algum destaque, então a gente acha que é alguma coisa. Enquanto nós temos muito a aprender. E aí Emmanuel chama a nossa atenção para a gente tomar um cuidado com essa vaidade, com esse orgulho que nós trazemos. Porque essa vaidade, esse orgulho, pode fazer com que nós deixemos de aprender coisas novas. Porque talvez o que nós temos que aprender são aquelas coisas mais básicas, aquelas coisas mais simples. Porque, no final das contas, tudo isso que a gente está discutindo, a doutrina espírita, nos remete àquela simplicidade que Jesus nos trouxe e foi consolidada no Novo Testamento. Amar a Deus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente agisse dessa forma, não seria nem necessário um Consolador prometido que viesse no nosso corpo. Porque nós ainda não aprendemos. Porque a gente dá muito valor a quem nós somos aqui na Terra, essas coisas temporárias, essas coisas momentâneas. E isso dificulta muito a nossa caminhada.
E é por isso, mais uma vez, que Emmanuel fala para nós. Para, pensa, para a gente lembrar quem nós somos. Aí a mãe continua e fala para nós. Viste companheiros queridos, internados em labirintos de sombras, assestando barreiras contra a lógica, a te depreciarem culto à sinceridade. E trazes, por isso, o coração arcoado do doloroso. Nós esquecemos que aquele irmão, aquela irmã que está nessa trajetória junto conosco, seja mais próximo, seja mais longe, também é imperfeito, igual a nós mesmos. Então, a gente sempre quer julgar as ações do outro. Nós sempre ficamos, às vezes, chateados, irritados com a conduta com que aquele irmão, com aquela irmã teve para conosco, ou com situações que nós temos uma posição diferente. Não é à toa que no mundo atual, hoje em dia, nessas redes sociais, a gente vê essa cultura, entre aspas, do cancelamento, onde uma pessoa fala algo que nós não concordamos, aí vem todo mundo com pedras em cima daquela pessoa, tacando pedra, julgando aquela pessoa, fazendo aquela pessoa às vezes perder o trabalho dela, por conta, mesmo que ela esteja equivocada, nós também não estamos equivocados, em muitas das nossas vezes. Quantos equívocos nós temos no decorrer das nossas existências? Então, quando eu falo isso, não vamos preocupar muito com como as outras pessoas estão agindo. Porque, mais uma vez, a gente não pode cuidar do outro. E nós, né, a gente está olhando mais uma passagem do Novo Testamento. A gente olha o cisco no olho do nosso irmão e esquece a trave que está diante do outro. O ponto é esse. A mudança tem que ser nossa. A gente não pode perder o tempo nos estressando com a conduta do próximo. Né? Porque se o nosso irmão, às vezes, se ele ainda não compreendeu o que nós compreendemos, às vezes até falando mal do que nós acreditamos, da religião que nós professamos, né? Às vezes criticando a nossa mudança de postura, se ele não entende isso, que bom, o problema é dele. Né? Ele vai ter o tempo de mudança dele, como nós estamos tendo o nosso tempo de mudança. Então, a proposta de Emmanuel é essa. Não vamos nos preocupar com o julgamento dos outros, não vamos nos preocupar com como o outro está tocando a sua vida. Porque a nossa preocupação já é grande demais com a nossa conduta. Aí a Emmanuel fala, sofrestes perdas consideráveis, guardas o espírito, a pressão de barco, a matroca, a deriva. O luto, principalmente quando a gente pensa, quando a gente perde, né, se perde muito entre aspas, para não perder essa visão material que infelizmente nós não temos, sobre perder, né, aquele ente querido que não está convivendo mais conosco, é justamente isso. A gente tem que lembrar, primeiro, que nós não estamos perdendo ninguém. Se nós somos espíritos imortais, a gente sabe que talvez esse nosso irmão querido que faleceu, ele está muito mais próximo de nós agora do que quando a pessoa encarnada. E a gente, às vezes, tem aquela pessoa encarnada que a gente nem vê no Natal, vê no mundo, e quando falece, a gente fica triste que essa pessoa faleceu, e talvez agora que ela faleceu, está muito mais próxima da gente do que antes. Mas o ponto é, esse luto, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o luto, ele é válido, claro, a gente fica triste com saudade daquele que partiu. Isso é muito válido, é saudável para nós. O que não é saudável é a gente ficar reprimindo esse luto a ponto de trazer essa tristeza desnecessária para nós mesmos, que vai nos paralisar diante dessa nossa necessidade de movimento. E se a gente fica nesse segundo eterno, agora lembrando dentro do doutrina espírita, a gente já vê vários relatos nas obras do diário do André Luiz, na coleção do nosso lar, quantas vezes a gente tem um irmão que se encarnou, um irmão que se encarnou, e o encarnado, por essa sua lamentação exacerbante, acaba, de certa forma, obsediando o desencarnado, que tem essa dificuldade de se desligar do corpo físico, que tem essa dificuldade de ficar tranquila no plano espiritual. Então, o irmão também chama a atenção para isso. Olha, é difícil, a gente sabe como é difícil o mundo perder alguém querido. Lembrando que eu falo perder de propósito, porque ele está falando dessa visão material que a gente nunca vai perder. A gente sabe o que é difícil. Mas Emmanuel lembra que nós somos espíritos imortais. Lembra que esse nosso ente querido, ele está lá já no plano espiritual, orando por nós, olhando por nós, e se ele não teve, às vezes, uma condição, uma conduta
tão, digamos assim, reta aqui na Terra, e vai ter outra oportunidade, está sendo amparado, porque nenhum de nós fica desamparado. Aí a mãe continua e fala: distorceste o raciocínio sobre o efeito de palavras loucas, desfechadas no ambiente de filhos e cavaleiros, qual se tivesse o ânimo perdoado por dardos de fogo e fel. A própria palavra, esses instrumentos, essas oportunidades que são dadas, como nós chamamos aqui hoje, da doutrina espírita, antes do Novo Testamento, antes do Antigo Testamento, e assim por diante. Quantas vezes nós lemos e nós interpretamos de maneira a fazer com que justifique a nossa conduta equivocada? Né? A mensagem é clara, quando a gente olha o Novo Testamento, né? Não matarás, amar o próximo, e a gente transforma toda essa mensagem em algo para justificar os nossos equívocos. Isso é muito, sempre nos lembra nas obras dele, o João já disse também. O cuidado que nós temos que ter em fazer com que a lei divina se adapte à nossa conduta, enquanto tem que ser o contrário. A nossa conduta tem que se adaptar à lei de Deus. Adiantando mais um pouquinho por conta do horário, aí a mãe fala, recorda, porém, que a pacificação e o reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Aí no próximo ele já fala, entretanto, recuperação de pais em nós reclamam o reconhecimento do dever a cumprir. Aqui ele já traz a solução. Porque ele sabe que é difícil, enquanto nós estamos dentro de uma velha, lembrar que nós somos espíritos imortais e, principalmente, lembrar que nós temos que fazer esse esforço contínuo. Quando a gente lembra lá, reconhece o verdadeiro espírito, aquele esforço que faz que dominar suas más inclinações. Né? Você colocar no papel, é esforço que é importante. A gente sabe que isso é difícil. Mas lá é uma grande promessa, que a partir do momento que a gente consegue reequilibrar dentro de nós essa força, essa paz interior, colocando esse nosso pensamento em sintonia com a lei divina, com o pensamento dos amigos espirituais, isso já nos facilita a compreender quem nós somos e onde nós estamos. Porque senão a gente vai ficar sintonizados apenas com esse pensamento desse nosso mundo material ou dos nossos irmãos mais, digamos assim, inferiores, né? Que estão pensando apenas nesses vícios, nessas coisas materiais que nós temos. Então, por isso que quando fala, olha, é necessário a gente reconhecer a nossa situação atual, principalmente o dever que nós temos a cumprir. Porque se nós vivermos a nossa vida com essa certeza de que o ócio não existe para nós, de que nós estamos aqui com um objetivo, com um trabalho a ser feito, estivermos trabalhando constantemente para conseguir fazer o melhor que nós podemos fazer no momento atual, nós iremos avançar. Porque, mais uma vez, é um esforço que é válido. Então, quando a gente olha nesse dever a cumprir, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito Lázaro que fala muito claro para nós que esse dever que nós temos que cumprir é justamente a obrigação moral que nós, enquanto criaturas, temos para conosco mesmo e para com aqueles que estão aqui encarnados conosco. Aí, Emmanuel, no outro livro, no livro Pensamento e Vida, ele já vai trazer para nós esse dever como sendo essa faixa de ação no bem que Deus colocou, nos traçou, né, dentro da nossa responsabilidade para a gente poder contribuir com a obra dele. Que é aquela resposta que a gente viu lá que Kardec teve sobre o objetivo da reencarnação. Que nós temos a nossa responsabilidade. A gente já ouviu aquele ditado popular também, né? Que mente vazia, a gente já sabe que a mente vazia é capaz de fazer. Por isso que é necessário a gente estar sempre em foco, sempre nesse trabalho, sempre nos esforçamos para evitar que nos afastemos do nosso objetivo principal, é sermos melhores, que é evoluir. Aí Emmanuel termina a sua consideração falando para nós o seguinte: à vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz
da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será a verdadeira renovação para o bem, não à custa de conversões exteriores, mas se projetarmos alterar a vida, o fio do próprio pensamento, intimamente idealizado e emendado por nós. Pensamento é vida. É o título do livro Demônio que eu tirei, mas pensamento é vida. O pensamento, ele é uma fonte criadora que nós trazemos dentro de nós. Não é à toa que no Novo Testamento, Jesus também já falou para nós, né? Que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, está o nosso sentimento. Então, o que nós estamos buscando? O que chama a nossa atenção nesse mundo material? Se a gente parar para nos analisar o que está chamando a nossa atenção atualmente, nós vamos ter certeza absoluta de onde teremos que atuar para sermos espíritos melhores, né? Então, sei lá, se o que me chama a atenção, por exemplo, são filmes de violência, jogos de violência, são filmes eróticos, por exemplo. Ora, então isso são questões que eu ainda tenho que tratar dentro de mim, que eu tenho dificuldade de tratar. Né? Me chama muita atenção, eu quero ter dinheiro, eu quero mostrar, quero ostentar para as pessoas que estão à minha volta, a vaidade em mim, eu tenho que trabalhar na vida. Então, nós temos que prestar atenção dentro de nós mesmos. Porque ali nós vamos verificar qual que é o nosso dever a cumprir nessa encarnação. E é claro que nós vamos ter dificuldade, não é só. Por isso que a gente está tendo todas essas oportunidades de receber essas belíssimas mensagens para a gente também. E Emmanuel nos lembra de um outro instrumento que nós temos, que é a prece. Porque se nós sabemos que esse pensamento é vida, que o pensamento é conexão, a partir do momento que nós utilizarmos diariamente a prece, nós vamos nos conectar com esse plano espiritual mais alto, com esse plano espiritual que quer o nosso bem. E a todo momento nós vamos lembrar do que nós temos que fazer. Porque Jesus, os amigos espirituais, a lei divina está conosco a todo momento. Somos nós que nos afastamos momentaneamente dessa lei. Os amigos espirituais por conta do nosso mundo. E aí é por isso que nós passamos pelas dificuldades que nós estamos passando. Então, com a prece, com esse instrumento, a gente tem a capacidade de relembrar, né? Igual essas ondas de rádio, de pegar, de capturar essas mensagens que vamos colocar alguns. Então, a gente tem que aproveitar esse instrumento que nos dá. Então, eu agradeço pela atenção de todos. Mais uma vez, eu peço desculpa pelo erro do início, pelo atraso, né? Que possamos, então, aproveitar, né, todos esses instrumentos que nos foram dados, lembrando da parábola da vinha, da parábola dos talentos, lembrando que se hoje nós temos todas essas oportunidades, o que vai dizer sobre as oportunidades que nós vamos ter lá na frente é como nós estamos utilizando agora, como está sendo feito no nosso trabalho. Porque o Senhor da vida vai cobrar. E como é que a nossa consciência vai agir nesse momento de cobrança? Mas não vamos nos examinar. Porque, como a gente falou no começo, hoje nós já estamos num ponto muito mais à frente do que nós já tivemos em outras épocas. Quando a gente lembra de tudo isso, que o Emmanuel nos lembra, como o Joana de Anjos nos lembra disso, é porque nenhum desses espíritos de luz quer continuar a ver o nosso sofrimento, se nós também não queremos mais sofrer. Então é por isso que toda hora esse puxão de orelha nos é dado, porque a gente crescer o mais rápido possível. Evoluir, nós vamos evoluir. Isso é fato. Né? O pior dos criminosos que a gente possa imaginar, um dia será espírito de Deus. Assim como nós já fomos, talvez, criaturas que hoje em dia nós nem conseguimos mais imaginar. Então, nós ainda podemos ser melhores do que nós somos. E a única coisa que limita essa possibilidade são as nossas escolhas atuais. Então que possamos refletir, né, parar e pensar como é o nome do Senhor. Agradeço pela atenção de todos.